Graça e paz, amados. Caminhar com Jesus no Evangelho de Marcos nos traz um conhecimento precioso e um fortalecimento espiritual, pois a nossa fé é sempre fortalecida através do viver de Jesus e dos exemplos que ele nos passa. O texto de hoje é Marcos capítulo 6, do versículo 30 a 44. É quando Jesus, com 5 pães, ele alimenta 5.000 homens e 2 peixes. Jesus é aquele que domina sobre toda a natureza. Ele domina sobre o universo e tem o poder de fazer o que ele quer, quando ele quer e como bem quer. Vamos fazer nossa leitura. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhe disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Quando os apóstolos voltam, Jesus diz a eles, após receber o relatório deles: vamos repousar um pouco no lugar deserto. Eles não tinham tempo nem para comer. O trabalho é grande, a seara é grande. Jesus está chamando você para ser um trabalhador dele nesta seara. E eles vão. E o que acontece? Vamos continuar. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus sai com os apóstolos para um lugar deserto, para descansar, as multidões, vindas de todas as cidades, saíram e chegaram antes deles. Quando Jesus vê a multidão, ele percebe que é como ovelhas sem pastor, se compadece em seu coração e começa a ensinar. Jesus, ele amava ensinar a palavra de Deus. Que este amor se faça presente em nossos corações para sempre nos motivar a ensinar a mensagem que vem do nosso Deus e Pai. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? É incrível, meus amados irmãos, quando Jesus vê esta multidão, primeiramente sedenta da palavra de Deus, agora estão com fome. Jesus, ele propõe aos apóstolos: vocês mesmos deem de comer a esta multidão. Pois os apóstolos tinham dito a Jesus para dispersar a multidão, para que eles fossem pelos campos e pelas aldeias comprando. Mas Jesus diz: não, vocês mesmos deem de comer. E eles dizem: onde conseguiremos tanto dinheiro para comprar pão? Amados, eles estão diante de Jesus, que é o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu dos céus. Ele é aquele que alimenta fisicamente e espiritualmente todo aquele que vai até ele. Veja o que ele faz. E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. Jesus, ele pega os 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Ele tem o poder. É verdade. Jesus é o nosso provedor, fisicamente e espiritualmente. E assim ele fez. E todos comeram e se fartaram.
E agora veja a conclusão no versículo 43 e 44. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Recolheram, meus amados, 12 cestos cheios daqueles 5 pães e 2 peixes. E a multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Este é Jesus, aquele que nós adoramos e servimos e que pode nos sustentar fisicamente e espiritualmente. Vamos pedir a Deus força e graça para sempre irmos até Jesus? Tenha um excelente dia.